Tá gravando. Então, Pro, como a gente sabe, a realidade de uma escola pública é bem diferente de uma escola particular. Sendo assim, a gente queria saber a sua opinião sobre, como professor, a gente queria saber a sua opinião e relacionar um pouco sobre a desigualdade social que o nosso país sofre. Tá. Bom, acho que se a gente pensar no momento até antes da pandemia, já era muito gritante a diferença da estrutura de uma escola pública para uma escola particular, sim, no caso até mesmo da capacitação dos professores, né? Nem todos os professores são extremamente capacitados, tem muita gente boa, mas tem muita gente também mais ou menos. A infraestrutura sempre muito complexa, em termos desde o mobiliário até a limpeza do mobiliário, gente, né, para fazer essa parte toda, muitos alunos dentro de sala de aula muito pequenos, isso tudo falando a partir de uma experiência minha, de uma escola que é razoavelmente legal, que comparada, né, no parâmetro de outras escolas, sobretudo da cidade, em áreas de extrema Zona Sul, Norte, Leste, está numa condição fantástica. Lapa, Cerro Corá, está numa condição de fácil acesso, mas é uma escola pública. Com a chegada da pandemia, a coisa se agravou profundamente, mas profundamente. A escancar aquilo que as pessoas não tinham total dimensão. De que esses meninos, essas meninas, eles têm o celular, mas isso não quer dizer que esse celular significa realmente uma conexão com o mundo, né? Que isso é tranquilo, que isso é fácil, que isso não é custoso. Então, o que aconteceu? Se nós, né, como escola particular, legal, bacana, que está fazendo tudo certinho, correto, conseguimos, do primeiro dia, né, da primeira segunda-feira em que as escolas fecharam suas portas, a gente teve uma conexão de pronto com o Meet, trabalhando, passando vídeo, se acertando, né, dentro desse espaço, com lousa digital, com tudo isso, foram pelo menos março, abril, foram 3 meses sem conexão nenhuma com esses alunos, só enviando trabalhos, até que conseguiu-se criar um espaço que o governo, né, porque é uma escola pública, né, ela serve, né, ela na verdade depende das ações de um governo, no caso o governo estadual, não é nem o federal, nem o municipal, né, a escola que eu trabalho é uma escola do estado, conseguiu fazer lá as suas relações com o Google, né, abriu uma conexão com o Google, e a gente começou a criar salas Google, e aí a fazer meets. Mas quem consegue entrar, quer dizer, aí pelo menos abriu o canal, não tinha canal nenhum, não aparelho, nada, nada, nada. Aí abriu essa conexão, aí a gente começou a fazer os meets com esses adolescentes, com essas meninas, com esses meninos, mas é assim, né? Quantos conseguem uma conexão para ficar 50 minutos comigo, 45 minutos com o outro, mais 45. Olha o tempo, né, que você tem que ter de internet bacana para ter todas as aulas. Então, segunda tarde que eu trabalhei com eles, eu tive uma sala com 5 alunos, eu tive uma sala com 7, eu tive uma sala com 1 aluno, só um conseguiu entrar, aí dei aula para ele, né, com lousa digital, mostrando imagem, colocando tudo aquilo que eu posso fazer, mas que eles também não conseguem receber, é um número muito pequeno de gente. E a participação deles é super também complexa, porque eles moram em casas menores, não tem um quarto, um lugar, um espaço isolado completamente para o estudo. Então, eles vão responder as questões, eles respondem, abre o microfone, tem um monte de coisas acontecendo, né? Tá tudo ali, né? A barulheira toda tá ali. Não é a tranquilidade, a calma que a gente pode ter. Então, é bem complexo, é bem, bem, bem difícil. Entendi, Mits. A outra pergunta que a gente vai fazer para você é quais medidas podem ser tomadas para combater a desigualdade na educação? Então, tem que ter projetos que
Não achem que vão fazer um milagre e que esse milagre vai acontecer semana que vem. Na educação tudo é demorado. Olha quanto tempo vocês demoram para crescer, não é verdade? Para sair do primeiro ano do Fundi 1 e chegar no terceiro ano do ensino médio. Olha quantos anos tudo isso leva. A educação requer tempo. Então tem que ser um projeto de longo, que a maioria dos políticos não acha legal, porque tem que acontecer no meu projeto. Eu vou instaurar isso nesses 4 anos, só que é rápido, é sem pensar, muda na outra gestão, não se continua, tem que ser um projeto de longo tempo. Então, o que a gente pretende melhorar a partir de agora com essas crianças que estão entrando no 6º ano, essas crianças que estão entrando no 1º ano? Tem que ter um projeto de educação que pense a longo prazo, que melhore as estruturas das escolas, que melhore a limpeza dessas escolas, que qualifique e qualificar, porque é importante sempre qualificar o professor, e que valorize esse profissional de linha de frente, como aquele que pode ajudar na transformação, na educação dessas crianças. Então, é uma política pública que realmente pense na educação, que não pense só em compra de livros, ou que compre a lousa, porque se não tiver uma estrutura, se não tiver uma preparação, se não tiver um cuidado, se não tiver uma qualificação e uma preocupação com esses professores, tem que se preocupar com os dois lados, isso não vai melhorar, não vejo como melhore. Então tem que ter mesmo uma política educacional bacana. Total. Pro, e assim, o que você pensa que é o maior obstáculo para um aluno de rede pública? Tá, pode deixar. E olha, e não vou dizer para vocês, gente, que a resposta que eu acabei de dar é algo fácil, porque as escolas particulares têm 1, 2 unidades, a gente fala em rede pública, gente, são milhares de professores, milhares de alunos, milhares de escolas, quando a gente pensa nisso no Estado, né, porque a escola do Estado, gente, são milhares. Então, é difícil. Então, tem que ter gente que arregaça as mangas para fazer. A principal dificuldade do aluno da escola pública, então, a dificuldade do aluno da escola pública começa já, por exemplo, dependendo da sorte ou não sorte que ele tem da escola que ele vai ser alfabetizado, por exemplo, que normalmente são escolas da prefeitura, né, tem um grande número, e as escolas da prefeitura até têm uma qualidade bacana, comparada a outras. Essa formação inicial, por exemplo, numa sala de aula de alfabetização, gente, a sala de vocês de alfabetização, quando vocês se alfabetizarem, vai ter 10, 12, nos salas pequenas, porque o professor tem que estar ali, com vocês, né, as escolas da prefeitura, né, até um tempo atrás, elas tinham 25, 30 alunos por sala. Como é que o professor atende todas essas pessoas? E como isso continua? E como essas pessoas em casa, elas são estimuladas? É um círculo vicioso, né? O aluno de escola pública, ele não tem em casa os livros que, por exemplo, a gente tem nas nossas casas, o estímulo para ler, o estímulo para assistir filmes legais, o estímulo para debater com os pais e para conversar em determinados assuntos. Então, todo esse estímulo que ajuda dentro, eles acabam não tendo. Aí, se a escola também não traz todo esse estímulo, não traz toda essa possibilidade, porque falta a biblioteca, porque falta o professor, o que acontece? Ele vai sendo se ele não for um cara, uma menina, muito antenado, muito esperto, ele tem que dar 3, 4 voltas a mais do que uma menina e um menino de escola particular, para poder passar, e consegue, tem aqueles que conseguem, tem aqueles que com todas as dificuldades chegam no 3º ano e entram numa USP, porque os caras eram bons, conseguem, mas nem todo mundo consegue, é a exceção. A imensa maioria não consegue. E quando consegue, muitas vezes, numa escola, né, ir para uma universidade, acaba batendo numa universidade particular meia boca, ruim, que também não vai abrir tantas portas como, por exemplo, quando você faz uma universidade bacana, né? Sim. Ô Mirtz, então você acha que quem tem toda essa determinação e disposição de chegar nos seus objetivos consegue, tipo, mesmo estudando em escola pública? Ou, a exceção. Caso? É a exceção. É a exceção. Não é a regra.
É a exceção, infelizmente é a exceção. Por exemplo, se a gente tem por exemplo, se uma pessoa de escola pública, olha quantas coincidências tem que acontecer, né? Então, o cara é legal, o cara é... Tem aqueles que é muito inteligente, tem gente que é muito inteligente. É assim, não é verdade? Vocês conhecem, é assim. Bom, né? É assim, é assim. Aí o cara vem, a menina vem, se for, escreve bem, aí chega na escola pública. Se ela dá sorte de entrar, por exemplo, numa escola pública, aqui eu trabalho, por exemplo, a gente consegue encaminhar essa menina para do segundo para o terceiro ano, a gente consegue que ela faça uma prova no ACAI, que é uma ONG ligada a fazer cursinhos para alunos de escola pública para entrarem na USP. Tá? Aí essa menina, porque conseguiu, agora, se ela vai para uma outra escola que não tem essa pegada, ela vai ter que sair do terceiro ano, trabalhar, fazer cursinho à noite, vai ter que ter um esquema para ela poder sair disso. Então, não é fácil. Né? A meritocracia é muito ingrata para essas pessoas, porque elas não têm todos toda a possibilidade em torno de si. Tem que acreditar, tem que gramar muito para sair. E é muito competitivo, né? As universidades públicas são muito competitivas, né? Uma escola particular boa, ela é cara. Né? Ela é cara. Então, ou é a pública, ou vai ser uma faculdade barata, né? Que não é na hora dos estágios, sabe, seja, né, não vou citar aqui nome de universidades mais ou menos, né, que a gente sabe que existem. Na hora do estágio, os caras só olham o currículo e vê o nome da universidade, essa daqui vai para o cestão que não interessa, essa daqui vai para o cestão dos que interessam. Isso faz a diferença, a faculdade que você está fazendo faz a diferença. Sim. Perfeito, Pro, muito obrigada. Não, Obrigado. por isso eu que agradeço Obrigada, vocês Pro. terem me chamado para bater um papo. Obrigada a vocês.